O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Carlos Borromeu, bispo, e eu gostaria de iniciar a homilia de hoje com esta afirmação de Nosso Senhor, que ele diz: e o Senhor, da parábola, elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Já expliquei esta parábola em outras ocasiões, então não vou me deter nela hoje, mas só para lembrar, Jesus não está elogiando a desonestidade desse administrador, mas a sua esperteza, isto é, a sua capacidade de gerir a própria vida em situações de dificuldade. Enquanto, não poucas vezes, nós travamos quando as coisas não saem segundo as nossas expectativas, Jesus aqui, ele elogia o que? Esta capacidade do homem, isto é, ele foi esperto em seu negócio. Ele estava muito empenhado em buscar um bem provisório, enquanto nós, que deveríamos estar muito mais empenhados em alcançar o bem que não passa, nós travamos nas pequenas e primeiras dificuldades. Então, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Precisamos então desta sabedoria, precisamos então desta esperteza, de uma sadia esperteza, para que nós possamos gerir, organizar bem os nossos negócios. E por negócios aqui compreendamos o negócio primeiro e principal, a salvação das nossas almas. Pois bem, então vamos, a partir, tendo esta palavra como pano de fundo, vamos lançar um olhar sobre a memória que hoje estamos celebrando.
Estamos celebrando a memória de São Carlos Borromeu. Nós estamos aqui no século XVI. São Carlos Borromeu nasceu no dia 2 de outubro de 1538. Então nós estamos aqui no olho do furacão, isto é, no início da Reforma Protestante. Toda aquelas transformações dentro da igreja, aquela revolta, né, a revolução acontecendo dentro da igreja. Então São Carlos Borromeu nasce neste período. Ele é de uma família de milionários. Ele não é rico, ele é milionário. Se ele não tem a maior fortuna da Europa, ele é filho daqueles que possuem uma das maiores fortunas da Europa, porque ele é filho de Gilberto Borromeu, riquíssimo, e a sua mãe é Margarida Médici, que é irmã da família Médici, riquíssima, que é irmã do Papa reinante, Pio IV. Então, uma família muito rica, né? E aqui quando eu digo assim, pense, eu estou falando aqui de um Bill Gates da época, de um Mark Zuckerberg da época, riquíssimo, uma família muito rica e muito piedosa, muito católica. E aqui nós vemos esse diferencial, porque nós sabemos que infelizmente riqueza, muita riqueza e piedade, santidade de vida, infelizmente nem sempre se coadunam. É verdade que não é impossível a santidade na riqueza, porque vejamos aqui o caso dos pais de São Carlos Borromeu, virtuosos, piedosos, católicos, mas não é o exemplo mais comum. Ele era o segundo filho. Pois bem, só que ele, desde pequeno, demonstrou a vontade de vida religiosa, de se dedicar às coisas de Deus. E o seu tio, então, Papa, ficava então de olho nele. Então esse menino, ele quer seguir a vida religiosa. Então eu vou, né, ter um cuidado especial, particular. Seus pais morrem, o filho mais velho assume, né, começa a administrar todos os bens da família. O irmão mais velho morre e a família quer que ele tome conta dos bens, já que ele é o único herdeiro. E ele diz: eu tomar sobre mim este fardo? De jeito nenhum. Vendeu todos os bens da família e construiu escolas, orfanatos, igrejas, mosteiros e seminários. Seminários porque foi no Concílio de Trento, neste período, que os seminários começaram a ser, digamos, foi proposta a ideia de começar a se construir seminários. Porque como é que os padres até então eram formados? Os padres eram formados nas casas paroquiais. Então, um rapaz queria ser padre, ele ia morar com o seu pároco. Então, se o seu pároco tivesse uma boa formação intelectual, fosse um padre piedoso, aquele rapaz provavelmente seria piedoso, teria uma boa formação intelectual. Mas se o padre fosse um devasso, aquele rapaz seria formado de uma maneira inadequada e muito provavelmente se tornaria um devasso, porque esta era a situação na Europa neste período. Isto é, a nobreza perdida, os padres perdidos, vivendo o concubinato, né? O adjojamento, como se diz aqui em Cuiabá. Isto é, padres tendo concubinas que não tinham vida de oração, padres que não sabiam as fórmulas dos sacramentos. Então vocês podem imaginar um padre que não sabia nem como dar absolvição.
que errava, se não prestasse muito bem atenção, errava porque não sabia rezar a Santa Missa. Então a situação era essa, que não rezava o breviário e que não pregavam nas missas. Então era esse o contexto. Então São Carlos Borromeu, recebendo essa herança, ele investe todo o seu dinheiro. E é claro, meus santos, sem sombra de dúvidas, houve aqui também uma tramóia religiosa. O seu tio era papa e o seu tio disse: não, esse menino não vai se perder. E com menos de 30 anos, ele foi ordenado bispo. Ele que até então era apenas religioso, ele foi ordenado bispo, foi feito arcebispo de Milão, com menos de 30 anos, e cardeal da igreja. Foi um exemplo de nepotismo, mas que deu certo, porque ele era santo. Carlos Borromeu era santo, mas sem sombra de dúvidas, tudo isso ele alcançou porque o seu tio, o irmão da sua mãe, era papa. E aí, meus santos, quando ele se tornou arcebispo de Milão, uma diocese imensa. Imagine, Milão tinha na época mais de 3.000 padres. Vocês podem imaginar? Não sei se vocês têm ideia disso. Cuiabá, a arquidiocese de Cuiabá, não tem nem 200. Milão tinha mais de 3.000 padres. Ora, se tivesse mais de 3.000 padres santos, que maravilha. Mas imagine, mais de 3.000 padres, e muitos, a grande maioria, mundana, afastada de Deus, buscando apenas os interesses econômicos, vivendo uma vida desregrada. Milão tinha mais de 200 casas religiosas. Nós aqui, na arquidiocese de Cuiabá, não temos nem 10. Milão tinha mais de 200 casas religiosas, mais de 700 paróquias. Nós não temos nem 150. Então quer dizer, era uma diocese imensa, mas cheia de problemas. E ele começa então reformando, promovendo os seminários. Então pegou os melhores padres da sua diocese, colocou num seminário para que desse informação aos seminaristas. Todos teriam uma formação em um lugar, não mais nas casas paroquiais. E começou a pegar no pé dos padres para que eles rezassem, proibindo o concubinato, e para que eles pregassem, para que pelo menos os párocos aos domingos pregassem. Não eram todos os padres, não era todos os dias. Os párocos, pelo menos aos domingos pregassem. Então formulou um catecismo para que eles soubessem o que pregar. E é claro, meus irmãos, quando uma obra santa começa a ser feita, o demônio se levanta. E aí as perseguições começaram a chegar. Vocês podem imaginar as 1001 dificuldades que São Carlos Borromeu teve. Ele morreu cedo. Imagine, ele foi feito bispo, ele não tinha nem 30 anos, e morreu com 46, acabado, esgotado. Ele morreu com a minha idade. Morreu com 46 anos, totalmente esgotado, por se dedicar ao seu clero. É claro que ele viveu em períodos muito difíceis. Houve uma peste, e ele se dedicou de corpo e alma para cuidar dos doentes, mas não morreu daquela peste, mas se dedicou. Enquanto os padres, quando aconteceu a peste, os padres fugiram, fecharam as igrejas e fugiram. Ele que no período estava fora, porque estava em um funeral de um bispo, quando soube, voltou para a sua diocese e chamou os padres. Alguns vieram, retornaram, e ele foi cuidar dos doentes atacados pela peste, muito contagiosa. E por quê? Que como é que ele poderia abandonar as suas ovelhas no momento em que elas mais dele precisavam? Pois bem, então assim, teve uma vida muito difícil, perseguições, tentaram matá-lo. Imagine, padres
que tentaram matar o seu bispo, porque queria que eles, colocou os padres no canto da parede. Ou vocês abandonam as suas concubinas, ou vocês começam a ter uma vida reta, ou vocês começam a rezar e começam a cuidar do povo de Deus, ou vocês não podem mais ser padres. E tentaram matá-lo, deram-lhe um tiro que varou a sua sobrepeliz e a sua batina, mas miraculosamente não lhe tocou o corpo. E assim, meus santos, ele passou esses quase 20 anos num esgotamento, num esforço, numa batalha, como diz aqui a primeira leitura de hoje. Ele permaneceu firme no Senhor. Isto é, ele foi alguém que ele sabia o que queria, buscar a glória de Deus. Ele sabia o que era o certo, qual era a verdade, e pelo certo e pela verdade ele lutou. E é isso, meus irmãos, o que nós precisamos para nós. Nós precisamos dessa firmeza, nós precisamos dessa decisão, nós precisamos dessa sabedoria. Isto é, assim como São Carlos Borromeu teve tanta esperteza, tanta sabedoria em usar o seu dinheiro, em usar os seus dons, em usar todos os talentos que Deus lhe deu para fazer com que o reino de Deus crescesse cada vez mais aqui na terra, com que a igreja de Cristo se propagasse, a verdadeira igreja de Cristo, não aqueles padres devassos, não aqueles padres mundanos, mas a verdadeira igreja de Cristo, verdadeiros padres, bons padres. Assim como ele se esforçou, nós precisamos, cada um no seu estado de vida, precisamos nos esforçar. Imagine se ele desanimasse no primeiro ano do seu episcopado, que não tenham dúvidas, ele teve decepções em cima de decepções, até que ele conseguiu um resultado satisfatório, mas para isso ele teve que perseverar até o fim. O problema é que nós, homens e mulheres cristãos atuais, somos de geleia, somos de Nutella. Na primeira dificuldade, nós desanimamos. Na primeira decepção, nós entregamos os pontos. Imagine se São Carlos Borromeu isso fizesse. Ele passou quase 20 anos empenhando a sua vida nesta batalha santa, e foi tão difícil que ele morreu tão jovem. Por quê? 46 anos, pelo menos para morrer, é jovem. Não é jovem no sentido de alguém com 25, 30 anos, mas para morrer, está jovem. Mas ele se desgastou, ele se entregou totalmente. Por quê, meus santos? Porque ele era amigo de nosso Senhor, ele não era inimigo da cruz. São Paulo, na primeira leitura de hoje, ele diz, ele escreve para os cristãos de Filipos, que estão passando por dificuldade, que estão passando por perseguição, que estão perdendo os seus bens, que estão sendo perseguidos, que estão até morrendo, e ele escreve: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz. Isto é, o que é o inimigo da cruz? Não é alguém que necessariamente odeia Jesus Cristo, não, mas é alguém que odeia o sofrimento. Quando o sofrimento, quando a dificuldade batem à porta da sua vida, essa pessoa se desespera, essa pessoa se lamenta, essa pessoa perde a fé. Então São Paulo diz: há muitos por aí que se comportam como inimigos de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, isto é, o Deus deles, aquilo para o qual eles dedicam toda a sua vida, é o prazer, simbolizado aqui no estômago. Então uma pessoa que busca o prazer acima de tudo, que busca o conforto acima de tudo, que busca a segurança acima de tudo, quando vem as dificuldades na sua vida, e aqui eu estou falando para cristãos, aqui eu estou falando para católicos,
Quando vem a dificuldade então na sua vida como cristão, como católico, ele desanima, porque ele busca o prazer e ele tem ojeriza, ele tem repulsa à cruz, ao sofrimento e à dor. Então São Carlos Borromeu, não, ele tinha amor a Nosso Senhor e ele estava disposto a combater o bom combate, ele estava disposto a terminar a sua corrida, ele estava disposto a guardar a fé. Por isso que São Paulo hoje, né, termina assim dizendo o quê? Continuai firmes na fé, continuai firme nos vossos propósitos. Então precisamos o quê? Ter criatividade, precisamos ter sabedoria, precisamos ter esperteza, porque, meus santos, o diabo e os seus sequazes são perseverantes, são criativos e têm paciência, paciência histórica. A gente vê os propósitos do mal, né, continuando dia após dia e transcorrendo a história. Imagine, meus santos, imagine se nós iríamos pensar que chegaríamos o tempo em que nós ouviríamos de sacerdotes que o comunismo é algo tranquilo, que não há nenhum problema, de sacerdotes defendendo publicamente o comunismo, quando foi algo condenado pela igreja, algo que Nossa Senhora veio do céu para dizer que é mal. Mas imagine se os comunistas lá atrás, quando tiveram as suas primeiras derrotas, se eles desanimassem, entregassem os pontos, o comunismo hoje não existiria. Mas calma, eles foram se transformando, se adaptando, mas sem perder o seu foco de levar à frente aqueles ensinamentos maus, as suas mentiras, como diz Nossa Senhora lá em Fátima, e transmitindo de geração em geração. Então nós precisamos olhar esta atitude, como Jesus olhou a atitude do administrador desonesto e dizer: eu preciso aprender essa atitude, eu preciso aprender essa perseverança. Imagine, meus santos, há quanto tempo nós aqui temos pregado. Eu me lembro de eu Padre Novo, né, em 2005, eu pregando, né, contra a normalização das práticas homossexuais, de que isso é pecado. Imagine, isso aqui muito antes de mim, pregando, pessoas pregando contra o aborto. Imagine agora, bispos, vou citar apenas um, porque se tornou público, o bispo da Irlanda, repreendendo o padre, porque pregou que o aborto e as práticas homossexuais são pecaminosas. Ele foi repreendido publicamente. Quando é que nós imaginávamos que iríamos ouvir isso de um sucessor dos apóstolos, repreender um sacerdote, porque ele pregou contra o aborto e os atos homossexuais? Mas por que é que essa agenda abortista e LGBTQIAY+, são tantas letras que a gente já não sabe mais o que dizer, por que é que eles conseguem? Porque eles são perseverantes, porque eles não desanimam, porque eles não se dão por vencidos na primeira dificuldade e na primeira derrota que encontram. Mas os cristãos são de geleia, são de Nutella, são de marshmallow, são docinhos. Na primeira dificuldade, eles desanimam e choram. Ah, meu santo, por favor, né? Levantar a cabeça. Levantai-vos, soldados de Cristo. Suscorrei, né? Avante, vamos lá, não vamos desanimar. Vamos olhar então essa perseverança e a criatividade dos maus. E já que não aprendemos com nosso Senhor, que deveríamos ter aprendido, aprendamos então com eles. E digamos: eu serei também criativo, eu serei
também perseverante. Eu não vou desanimar. Eu não posso querer que os meus bons propósitos se realizem na primeira batalha. Não, vamos lá. Pode-se perder uma batalha, mas não se pode perder a guerra. Combati o bom combate. Terminei minha corrida. Quem aqui já fez corrida de longa distância? E toda batalha, toda a nossa vida é uma corrida de longa distância. Sabe que mais ou menos no meio da corrida dá um cansaço, uma dorzinha aqui do lado, que ela tem um nome indecente, que eu não vou dizer aqui, uma dorzinha aqui do lado, entendeu? Uma vontade de desistir, e você vai na força, na cara e na coragem, para terminar aquela corrida, porque você disse que você iria até o final, e você vai até o final. Então nós precisamos ter essa perseverança, e para isso nós precisamos suplicar a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Senhor, dá-me a têmpera dos mártires, dá-me a perseverança dos santos, dá-me a graça de continuar firme no Senhor, como São Paulo nos pede hoje nesta leitura. Versículo Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Continuai firmes nos propósitos do Senhor. Continuai firmes nas batalhas que travamos pelo Senhor. Ah, padre, mas está difícil. Não tenhamos dúvidas, nosso Senhor disse: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Nosso Senhor diz, lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, sereis odiados por todos, mas quem perseverar até o fim, será salvo. Mateus, repito, capítulo 10, versículo 22, sereis odiados por todos, mas quem perseverar até o fim, será salvo. Peçamos, meus santos, peçamos aos santos, né? E santos perseverantes é pleonasmo, tá? Todo santo perseverou numa boa obra. Peçamos a São João Bosco, que perseverou na obra de educar os adolescentes e levá-los para o céu. Peçamos a Santa Teresinha do Menino Jesus, que perseverou na sua entrega por aqueles que não creem, pela santificação dos sacerdotes, por aqueles que iriam se desesperar, né, por aqueles que perderiam a fé. Peçamos a intercessão de Santa Teresa d'Ávila, que perseverou na reforma do Carmelo, foi perseguida, maltratada, foi até presa. Peçamos a intercessão de São João da Cruz, que literalmente apanhou, foi preso e bateram os seus irmãos, tá? Os seus irmãos de Carmelo, de Mosteiro, bateram nele e ele perseverou. Peçamos a intercessão dos nossos santos de devoção, porque todos eles perseveraram, para que nós também não desanimemos, mas, como nos diz São Paulo, continuemos firmes no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.